Se você tiver indignação com a vida que você está levando, se você tiver realmente indignado com isso que você está vivendo, você vai falar o seguinte: mano, já chega, eu não quero. Eu quero que você se acostume com a mentalidade de alguém que é vencedor, porque você vai prosperar. E eu duvido que alguém vai te segurar. A única pessoa que tem poder para te segurar foi a que te enviou, que é Deus. A segunda pessoa que tem poder para te ferrar na vida é você mesmo. Você não vai se sabotar. A terceira pessoa que tem poder para te atrapalhar é qualquer pessoa que você dá poder para ela. Seu amigo de infância tem esse poder? Quem que tem esse poder para te parar? Ninguém. Ninguém tem o poder de me parar. Se você realmente falou isso, porque não tem chance nenhuma das coisas darem errado na sua vida. Por mais ferrado que você esteja, e por mais que a sua fase seja ruim, se você entender quantas estrelas Deus colocou dentro de você e a identidade que você carrega, isso vai mudar tudo. Porque às vezes a fase que você está pode te deixar desanimado. Eu sei que eu não sou. Você tem orgulho do seu passado? Se ele foi bom ou ruim, tenha orgulho dele. Foi ele que te trouxe até aí. Foram as decisões que você tomou, foi tudo que aconteceu, do jeitinho que aconteceu, que fez você estar exatamente aí. Então presta atenção na analogia. A identidade é a que você carrega, e por mais que esteja ruim, você não deixa de ter as estrelas que Deus colocou aí dentro. O que é a parada? Por que você está do jeito que você está? Você está num grande mundo de distorção de realidade. E estar nesse mundo de distorção de realidade vai fazer você virar escravo de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma situação, alguma instituição. Alguém vai fazer você de escravo. Por quê? Porque você não está governando. A distorção da realidade significa: vou te manter num lugar imaginário, e enquanto isso vou descer no bambu e tomando de você sua realidade, que é seu governo, sua realeza, a coroa da vida na sua cabeça, a espada da justiça, a couraça. Você fala: papo, você é muito louco. Louco é você, que fica aceitando qualquer tipo de vida e se acostumou a essa merda que você está vivendo. O que você precisa na sua vida? Tirar a ignorância e deixar a luz entrar. Cada dia que a gente vem entrando luz dentro da sua casa, dentro da sua vida, dessa cabeça sua, mais você vai prosperar, mais você vai refletir luz. O Espírito é luz, Deus é luz. Como você é luz, o que você vai deixar? Você vai deixar essa luz refletir através de você. Você tem que ser um espelho limpo, que na hora que a luz bate, reflete na mesma intensidade. Sabe o que é o mais interessante? Que a luz não é do espelho, o espelho é só um refletor. O espelho reflete, e quando ele reflete, essa glória tá bom. Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, é necessário se mover. A única coisa que não se move, você vai descobrir. Se todas as coisas que são naturais, são prósperas, se movem, por que você não prospera como deveria? Somente as coisas artificiais não se movem. Elas são movidas pelas naturais. As coisas artificiais feitas pela indústria, elas não se multiplicam, elas não conseguem prosperar. Se eu tiver uma indústria e fazer 5.000 carros, eu preciso de ir lá e desenvolver os 5.000. Mas se eu pegar uma manga e plantar essa manga, ela vai produzir milhões de mangas enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, essas mangas vão continuar. Mas o mais interessante é que meu filho que eu deixo na terra, ele continua multiplicando. Então não faz mais sentido eu continuar, se eu consigo investir tanto em ideias como sêmen e sementes. Se eu entender o princípio do movimento das coisas, se eu entender que a terra gira a 1.675 km por hora, se eu entender que os ventos não cessam, ele pode cessar onde você está, mas ele acabou de virar para o outro lado. Se eu entender que um marinheiro num barco, ele teme um vento chamado sudeste, que quando ele está lá com a vela e vem esse vento, é perigoso que o barco deite na água. Se você entender que todas as coisas se movem, você vai entender que a única coisa que não deveria ficar parado vai se movimentar numa velocidade maior que a da Terra. Se você se move, você prospera. Se você está num ambiente onde a frequência vai expandir, a boa dica que eu dou para você é: se mova. Se todas as coisas se movem, por que a única coisa que nasceu para governar faz de tudo para ser artificial e não se mover? Lembra disso pro resto da sua vida. A estabilidade não existe, a prosperidade é natural e a pobreza, que significa improdutividade, é uma resistência de quem é artificial. O movimento é necessário para você descobrir os lugares que fazem sentido.
conectar com pessoas que fazem sentido, entrar em frequências que fazem sentido. Pare de achar que você é menor do que as coisas, menor que as instituições. Você nasceu para governar. O homem nasceu para governar. Ele faz parte da natureza. Só que quando ele não entende que as coisas precisam se mover, o que ele faz? Ele simplesmente se rebaixa e cria uma coisa chamada estabilidade. Põe isso no seu coração. Estabilidade não existe. Algumas pessoas tentam provar que ela ainda existe, mas nada, absolutamente nada, consegue ser a mesma coisa quando virar o dia.